irmãos, tudo bem? Bom dia, tarde ou noite. Quantas vezes o irmão se depara na situação de pecar contra o Senhor Deus, seu Criador, sentir uma tristeza, um arrependimento, dizer para si mesmo: eu não farei mais isso, eu não voltarei a pecar contra o meu Deus, e dias seguintes está enlaçado no mesmo pecado, um ciclo vicioso, o qual não termina, tornando ou deixando o irmão na condição de um pagão, pois os pagãos fazem isso. Amanhã eu vou parar de fumar. Chega amanhã, acende-se mais um cigarro, e assim sucessivamente. E quando deixam algum vício, como por exemplo, eu vou parar de beber álcool, a pessoa é alcoólatra, então ela vai para um AA, que é Alcoólicos Anônimos, né, da religião católica, e até consegue ali, com muito trabalho na alma do homem natural, ela deixa aquele vício do alcoolismo, mas ela nunca fumou na vida. Então ali dentro do próprio sistema ela passa a fumar. Com os colegas que fumam ali, ela naquela dependência do álcool, não pode ingerir o álcool, os colegas oferecem, ela acaba aceitando, só pensando consigo mesmo, só nesse momento, só aqui, depois, só para aliviar até eu estar livre do álcool. E sai de lá um viciado em tabagismo, né? Trocou-se apenas de vício. É difícil, irmãos, nós vemos muitos irmãos nossos na mesma situação, como se não tivessem a Cristo, como se fossem escravos dos pecados, e muitos desistem da fé cristã por causa disso. Isso acontece muito no homossexualismo e no lesbianismo. A pessoa entra dentro da igreja. Hoje nós temos uma igreja cristã, com pessoas sendo batizadas, tomando a ceia do Senhor, tomando a ceia aos domingos, recebendo o Espírito Santo, com todos os rituais cristãos, todos. Fundada por uma ex-assembleana, Lana Holder, que ela lutou contra essa dificuldade homoafetiva, homossexual. Peço perdão se eu errar aqui os termos técnicos, né, hoje criados pelos homens. Ela não conseguindo, casou, mas não tinha prazer físico, sexual no seu marido, né? Então conheceu uma tecladista da igreja, se relacionou com ela. Não conseguindo vencer a tentação, sofrendo, chorando muitas vezes pela tristeza de voltar ao vômito, ao erro do lesbianismo, ela desiste então fundar uma igreja onde Deus não se importa com o homossexualismo. Deus ama nós como nós somos, e Ele morreu para os nossos pecados. Se nós conseguíssemos nos livrar dos nossos pecados, Ele não precisava ter morrido por nós. Então a gente vai continuar com um pecadinho de estimação até a morte. Algum pecadinho de estimação a gente vai carregar conosco, porque a gente não consegue se livrar de todos os pecados. E para quem não tem a tendência genética, os impulsos genéticos homoafetivos, é fácil crucificar os homossexuais, lésbicos, etc. Mas a mesma pessoa que critica o homossexualismo, critica os, abre aspas aqui, irmãos homossexuais, lésbicos, etc., é o mesmo que olha pornografia. Não, é o mesmo, só que para ele isso não é tão errado. É o mesmo que trai a mulher em pensamento, o marido em pensamento. O Senhor Jesus é aquele que se imaginar que uma mulher já adulterou com ela. Então as pessoas vão carregar um pecado de estimação depois de tentar vencê-lo por muito tempo e não conseguir, para não ficar com esse tormento na sua mente. A pessoa vai ceder e vai buscar uma justificativa aceitável, como criar uma igreja homoafetiva, como é o caso da Lana Holder, que ela é uma figura pública muito conhecida nesse meio, mas existem várias igrejas homoafetivas, que com o passar do tempo, já leis sendo criadas no Congresso para isso, vai ser normal. Então tudo é irmão, tudo é cristão, tudo é irmão. Não importa as práticas. Eu não me simpatizo muito com essa igreja aqui, eu vou nessa, mas há uma mentalidade universal por principados e potestades, unindo todos num senso comum, não julgueis. Então há essa mentalidade. Mas o que fazer, irmãos, com os irmãos nossos, sinceros, que se afligem com o pecado de estimação? Vou colocar aqui esse texto, né? O que fazer?
O irmão hoje ele acordou de manhã e disse, eu não vou mais encontrar essa mulher, não vou, é errado, eu não posso fazer isso, é o meu casamento, se a minha mulher descobre, tá errado, eu não posso, e chora, se sente um lixo, se sente um inútil ali, se olha no espelho, se sente um monstro, aí automaticamente fica irritado em casa, desconta essa frustração nos filhos que não tem culpa nenhuma, não sabe o que está acontecendo porque o pai está assim, que é cristão, o pai fala que Jesus é bom, que a gente tem que seguir Jesus, mas ele está assim, essa raiva no coração dele, eu não quero esse Jesus. Aí as crianças já crescem sem a vida eterna. Que gravidade, irmãos. Que gravidade da situação, a qual passa desapercebido. Satanás lançando uma série de entretenimento e ocupações. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar coisas boas para meus filhos. Eu sou um pai, eu tenho que dar, eu tenho que, né? E a perdição a passos largos, né? Agora, de manhã a gente assiste Globo Rural, né? E pequenas empresas, pequenos negócios. Minha esposa gosta de assistir, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Aí tava falando da mulher, saiu da pobreza, montou um restaurante, ficou rica, deu a casa pra mãe, que era o sonho dela, estudo pra filha, comprou a casa própria e tal. 3 sonhos alcançados. Aí eu perguntei pra Daiane, minha esposa, né? E qual é o teu sonho, assim? Que ela estudou um pouco, fez curso superior, fez pós, né? Ela pode ir atrás, assim, né? De algum sonho, né? Se ela quiser, de forma independente ali, né? Sem contar com o governo, marido, etc. Eu perguntei pra qual é o teu sonho, né? Aí ela, meu sonho é quando Jesus voltar e dizer, eu vos conheço. Eu vos conheço, né? Entrai no meu reino, benditos do meu Pai. Então esse é o sonho que ela tem, né? Cada um de nós tem um sonho. Mas é difícil a gente acreditar que Jesus vai dizer isso quando a gente está na prática de pecados de estimação. É difícil, a consciência fica perturbada. Então, qual é o passo, qual é o proceder do cristão quanto a essa situação? O que muitos fazem, o passo que muitos tomam é mudar a natureza da fé. Então eu acredito em Deus, mas Deus não se importa com esse pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz. Ele sabe que a gente vai ter pecados que a gente não vai conseguir abandonar. Então eu mudo a natureza da fé. Já que eu não consigo mudar o meu comportamento, eu preciso aplacar a fúria da minha culpa, da minha consciência que está me incomodando, né? Bom, então eu vou trazer 2 passos ao inverso, né? Ao inverso. Um é a distinção entre culpa e remorso. O remorso, ele não é a mesma coisa que arrependimento. Desculpa, é a distinção entre arrependimento e remorso. O remorso, ele não é arrependimento. Remorso é pelo exterior, é pelo resultado. Arrependimento é pelo interior. Como assim? O remorso é porque meu parente ficou sabendo, a minha igreja não aceita, etc. Então você pega um irmão ilibado, ele tem as práticas perfeitas, mas você larga ele num deserto. 5 anos. 5 anos ele vai ficar lá com acesso a tudo que ele quiser. Quando ele voltar, nunca ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu lá no deserto. Ninguém. Ninguém vai ter um apagão de memória. Para todo mundo é como se ele nunca tivesse ido para o deserto. Sempre ficasse, esse irmão vai se entregar a tudo que é prática de prazeres ilícitos. Por quê? Porque não vai ter remorso. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Nem a esposa, nem filho, nem irmãos da igreja, nem o pastor dele, ninguém. O arrependimento é de dentro para fora. É diante do Senhor Deus. Não é com o resultado. O remorso se preocupa com o resultado. Então, o irmão está traindo a esposa há 20 anos. Ela descobriu, ele perdeu a família, perdeu tudo, perdeu o emprego, está numa miséria. Aí ele se arrependeu, quer voltar para a esposa. Mas ele não está arrependido, ele está com remorso por tudo que ele perdeu. O arrependimento não. O arrependimento larga voluntariamente tudo. Então, há uma distinção. O arrependimento vem de dentro. Não está ligado a fatores externos que se possa perder. É algo entre a pessoa e aquele que lhe convence. E quem lhe convence? O Senhor. Como? Pela palavra. Esse é arrependimento. Lá no deserto, lá ele não faz, porque tem arrependimento da velha vida. Então, uma distinção. Você sentiu remorso ou arrependimento? A maioria dos nossos irmãos sentiu remorso, irmãos. Eles estão andando na religião cristã, supostamente com o Senhor Jesus, por remorso. E por isso eles voltam esporadicamente à velha vida. Então eles voltam à velha vida dos prazeres, apenas trocar muitas vezes, e quando começar a vir doenças, coisas terríveis, eles começam a sentir remorso daquilo ali, eles param com aquilo ali. Eles param.
mas não porque se arrependeram, por causa do que perderam. Então a vida volta a melhorar, eles ficam com aquela sensação de gratidão por um tempo, aí volta às práticas dos velhos hábitos, remorso. E quem sente remorso nunca vai para o céu, irmão. Não tem o nome escrito no livro da vida. Olha a gravidade da situação. Olha a gravidade. O arrependimento, ele é de dentro para fora. E por que não há arrependimento, irmãos? Por que não há arrependimento e há remorso? Eu trago aqui 2 textos em 2 traduções diferentes, né? Trago nessa aqui e trago nessa aqui. Essa Bíblia, ela não vem os títulos, né? A mulher adulta, por exemplo, ela não vem nenhum título, ela é as escrituras na sua sequência. E os títulos, eles podem ser perigosos, porque eles não fazem parte das escrituras. O copista que copiou as escrituras foi colocando títulos ao seu bel prazer, né? Alguns fiéis ao texto abaixo do título, outros infiéis. Isso gera, às vezes, alguma confusão, né? Então eu prefiro sempre ler, tirar a prova real nessa Bíblia aqui, né? Então eu vou ler 2 textos, irmãos, para ajudar você que está nessa prática. Por vezes, se pega voltando ao vômito, como Pedro diz, a porca lavada que volta ao vômito. Por quê? Porque a natureza é a mesma. Lavou externamente o remorso. Lavou externamente a porca. Não foi uma lavagem interna, espiritual. João 3,3, do novo nascimento, importa-vos nascer de novo. Foi uma lavagem externa do que se vê. Nicodemos, ele mantinha um estado de obediência a Deus pelo externo, pela sua posição de fariseu, que era um doutor da lei, pelos seus prezados ali, a quem ele tinha um apreço. Se tirasse, muitos são fiéis a Deus, perdeu a esposa, acabou a fidelidade. Acabou a fidelidade. É externo. Perdeu o marido, acabou a fidelidade. É externo. É remorso e não arrependimento. O remorso vem da perda de algo. Eu tenho um comportamento exterior que me gera uma situação exterior confortável. Eu perco isso, eu começo a me sentir culpado pelas coisas que eu fiz, que me gerou a perca disso aí. Então eu faço promessas que eu nunca mais vou fazer, dado um tempo na zona de conforto novamente, volta-se às práticas. Então vamos para as escrituras. Em Gálatas, capítulo de número 4, se não me falha a memória, deixa eu dar um pause aqui para achar o versículo. Gálatas 4, 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o que nós temos é um evangelho sem Cristo. Um apego aos ensinamentos de Cristo, sem o autor dos ensinamentos. E é por isso que nós temos o remorso, a volta às velhas práticas. Enquanto os irmãos ficarem lutando contra o pecado, eles vão perder sempre. Jamais nós conseguimos vencer o pecado, mas Cristo em nós vence. Você nem percebeu, mas quando Cristo está em você, quando Cristo está gerado em você, vivo em você, você é exposto ao pecado e de repente você se pega rindo porque você teve um comportamento contrário ao qual você estava acostumado. Você desviou do pecado, você não praticou o pecado, mas ao mesmo tempo não lutou contra ele. Cristo formado em você é que lutou contra o pecado. Cristo precisa ser formado em nós. Quando ele é formado em nós, nós simplesmente desviamos o pecado. Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, foge das paixões da mocidade. Nós simplesmente mudamos de intensidade. A intensidade em nós que focava o pecado, agora foca a santidade, foca a vida eterna. Nos é mudado o alvo quando Cristo é formado em nós. Então nós temos os mandamentos, nós temos a palavra, nós temos os ensinamentos, mas nós não temos o autor dos ensinamentos revelado em nós, para que a nossa carne esteja morta, crucificada. Então já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então de repente você se pega rindo, eu me deparei com esse pecado, mas me esquivei dele. Os impulsos e a frequência mudam.
aquilo que era um impulso muito forte, um desejo muito forte e quase todo dia estava ali te atormentando, muda. O impulso, ele é menor, é um desejo fraco. Você pensa, como é que eu cedia a esse pecado? Como é que eu praticava isso? É tão fácil, é tão fraco esse impulso. Tem um impulso, sempre vai existir impulso. E a frequência, ela é menor, porque Cristo é formado em vós. Mas, irmãos, a maioria dos nossos, aqueles que estão no nosso meio, que se dizem cristãos, que estão na grande casa, Cristo não foi formado neles. E por isso eles vivem com remorso, como Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele tinha práticas ilibadas, práticas exemplares, equilíbrio, postura, polimento, práticas características do Espírito de Deus em nós. Mas ele tinha um pecado de estimação, que era roubar da oferta. Ele parava um tempo, ia lá, roubava da oferta. Ele parava um tempo, ia lá, roubava da oferta. E Cristo nunca foi formado nele. Então, quando ele traiu o Senhor Jesus, como Pedro negou o Senhor também várias vezes, induziu o Senhor ao erro, só que Pedro, ele tinha Cristo formado nele, então ele se arrependeu. Foi de dentro para fora. E nunca mais nós temos Pedro em nenhum episódio praticando um pecado de estimação. E Judas, por ter remorso pelo exterior, pelo que descobriram, pela imagem externa que ficou manchada a dele, ele foi lá e se enforcou, se suicidou, se odiou, não conseguiu olhar para si mesmo. Porque quando ele olhou para si, ele não viu Cristo nele. E é só se nós vermos Cristo em nós, a gente consegue se amar. A gente consegue receber o perdão de Deus. Então hoje o que nós temos sendo formado nesses milhões de cristãos que nascem no mundo diariamente é remorso. É um evangelho de Cristo sem o Cristo. São mandamentos de um Deus sem o Deus que criou esses mandamentos. Isso, olha o problemão que nós temos em nossas mãos, irmãos. Olha o problemão. Falo assim aos mais maduros, né? Então, eu encerro aqui num texto ainda de Gálatas, capítulo 1. Deixa eu ver se eu lembro o versículo. Deixa eu dar um pause aqui para Gálatas, capítulo 1, verso 8. Porém, ainda que alguém, não nós, mas porém alguém, até mesmo um anjo do céu, vos pregue um outro evangelho, além do que vos pregamos, seja amaldiçoado. Então, ainda que alguém vos pregue um outro evangelho, além do que vós vos anunciamos, seja amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora, novamente, se algum homem vos pregar algum outro evangelho, além daquele que receber, seja amaldiçoado. Verso 6, irmãos. Admiro-me que tão depressa vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro. O qual não é outro, olha só. Admiro-me que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro. O qual não é um outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então não é o outro evangelho, é o mesmo, porém adulterado. É um evangelho que não cobre a graça do Senhor Jesus, mas é o mesmo Senhor Jesus anunciado. Ele está ressuscitado. Eles não estão anunciando um novo Senhor Jesus. Porque nós temos vários Cristos aí. Hoje mesmo, se você botar no Google pessoas que se dizem ser o Cristo, o Messias, você vai encontrar hoje, tem pessoas com seguidores dizendo que é o Cristo encarnado, que voltou à Terra. Então nós tivemos vários Cristos, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, qual não é outro, está anunciando o mesmo Senhor Jesus, o mesmo, mas tira o elemento da graça, tira o elemento do arrependimento. Por isso esse evangelho é maldito, seja amaldiçoado. Por quê? Porque quando alguém se diz ser o Cristo, é fácil de distinguir. Nós que temos o Espírito é fácil de distinguir quando alguém se diz ser o Cristo, porque houve só um Filho de Deus encarnado que ressuscitou.
É só nós esperar a pessoa morrer, ver se ela vai ressuscitar. Não ressuscitou, não é. Mas aqui, os irmãos e os judeus, os ditos cristãos e os judeus estavam pregando o mesmo Cristo ressuscitado. O mesmo que Pedro pregou aos judeus. Porém, estavam acrescentando um elemento da obra da circuncisão para ser salvo, senão perderia a salvação. E qualquer obra que eu acrescento, eu vou gerar remorso e não arrependimento, porque se não atender essa obra, eu perco a minha salvação. Então Paulo ele vai chegar no capítulo 4 e dizer: temo que eu tenha que formar Cristo em vós novamente, que Cristo não foi formado em vós. Então qualquer acréscimo de obra à salvação nega a obra do Senhor Jesus, mesmo que se anuncie o mesmo. Então quem vos anuncia um outro evangelho, o qual não é outro, é o mesmo, porém falsificado, com alguma química, com algum elemento acrescentado a ele que o estraga, que o invalida. E por isso o irmão cai no remorso e não no arrependimento. Sem Cristo formado em nós, não há arrependimento. E se não há arrependimento, logo o peso do remorso acaba e as pessoas voltam às velhas práticas das suas obras. Mas, se Cristo foi formado em vós, meu irmão, ele produzirá o arrependimento, do qual ninguém se arrepende. Ele produzirá o arrependimento. Entenda esse mistério. Ele produzirá o arrependimento, do qual ninguém se arrepende, irmãos. E aí sim, você é tirado pelo próprio Pai das práticas de qualquer pecado de estimação para viver uma vida santa e piedosa até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.